professora, boa noite, tudo bem? Professora, primeiramente, nesse vídeo, né, do trabalho, eu queria pedir desculpas, né, por ter faltado na avaliação no último sábado. Eu vou casar dia 5 de novembro e minhas amigas me levaram para uma viagem surpresa de despedida de solteiro. Aí fui para a Praia dos Carneiros, 6h30 da manhã estavam aqui na minha casa. E aí, infelizmente, eu não pude ir para aula nesse dia, mas já tinha estudado um pouco sobre o assunto e resolvi falar, né, de um julgado. Resolvi fazer um pequeno trabalho escrito para falar sobre a responsabilidade civil dos influenciadores digitais, que eu acho que é um tema que está bem dentro da nossa matéria. E acho que a responsabilidade civil dos influenciadores hoje pode ser vista como uma realidade, né? A gente sabe que se não for através deles, muitos danos causados, né, no consumo hoje pela internet, se não fosse pelo intermédio deles, muitos danos poderiam ser evitados, né? E da mesma forma também, muitas relações exitosas, né, consumeristas, são alcançadas com essa figura. Mas, infelizmente, quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala dos casos onde essas experiências não são exitosas, né? Então, para falar um pouquinho disso, eu vou falar aqui um pouco sobre um agravo de instrumento do processo 21.32.827.72 de 2022, da comarca de São Paulo, processo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estou com ele aqui na minha tela, no computador, mas vou enviar para a senhora também, em conjunto, esse julgado, né, com o qual eu estou falando. É um agravo de instrumento da empresa Consigne Mais Soluções Empresariais, onde está sendo agravado o Banco Votorantim e o Banco BV, né, que é conhecido aí como uma financeira. Eu li ali apenas para poder dizer o nome das partes e o número certinho, mas vou falar um pouquinho aqui sobre esse julgado, que eu acho que tem muito a ver com a questão da influência, né, dos influenciadores digitais e como isso pode causar danos, tanto às pessoas como às próprias empresas. Meu foco aqui é falar um pouco mais no consumidor mesmo, e o que aconteceu nesse julgado foi o seguinte: foi um agravo de instrumento que a empresa Consigne Mais Soluções, que é um banco, né, que tem foco em carta de digital, de carteira de clientes digitais. Esse banco, ele chegou com uma proposta para uma parceria, na verdade ele fez com o Banco Votorantim e com o Banco BV, para abrir contas para oferecer empréstimos no FGTS, empréstimos que podem ser antecipados dos FGTS, principalmente para o público jovem, né, aí trabalhador. Então, a proposta dessa empresa com essa parceria com a BV e com o Banco Votorantim era oferecer condições de empréstimos para antecipar o FGTS. A garantia de retorno desse tipo de serviço é extremamente alta, porque, né, eles estão trabalhando ali com um valor que é certo de ser recebido, é um FGTS da pessoa que está ali salvo, né, que está ali guardado. Então, eles tinham a pretensão de se unir ao Banco BV e ao Banco Votorantim para promover esse empréstimo, ser um serviço em parceria com os bancos. Mas o que aconteceu? De forma arbitrária, a Consigne Mais fez contratações com influenciadores digitais e começou a promover diversos vídeos nas suas redes sociais, dizendo que as pessoas que fizessem uma conta digital através do Banco Votorantim, do Banco BV, para utilizar os serviços da Consigne Mais de empréstimos de FGTS, a cada uma inscrição, a cada vez que uma pessoa se cadastrava nessas contas, essa pessoa tinha direito a um cashback no valor de R$20. E aí, isso foi um grande transtorno, porque essa campanha fez com que várias pessoas começassem a se inscrever e tentar cadastrar, né, esse aplicativo do banco para criar uma conta
e na expectativa de receber esse valor. Então, a gente está falando de uma proposta, né, de influenciadores digitais que fizeram parceria com a Conseguir Mais para oferecer às pessoas esse serviço de criação de uma conta para ter de volta esse valor, e que a gente sabe que no mundo de hoje muitas pessoas até mesmo ficam no TikTok ou em outros aplicativos congêneres visando ganhar dinheiro também, né? Às vezes é ali um acesso, horas de acesso seguidos oferecem ali algum cashback, algum valor, então pode parecer pouco, mas muita gente se atrai por esse tipo de proposta, né? Vou apenas fazer um cadastro aqui rápido no aplicativo e vou ganhar R$20. Todo mundo hoje em dia tem qualquer valor, né, como bem-vindo, e muita gente acaba se influenciando por isso e aceitando esse tipo de proposta desses aplicativos, e com esse não foi diferente. O que aconteceu nesse caso, só baixar aqui para dizer o número exato. O que aconteceu nesse caso foi que o Banco Votorantim e junto com a BV receberam mais de 65 mil propostas de cadastros de contas bancárias. Foram ao todo 65.125 propostas recebidas. E dessas, apenas 12.809 atendiam às exigências cadastrais e tinham pré-requisitos capazes de aprovar uma abertura de uma conta. O que isso gerou? Gerou um transtorno imenso para o banco, porque ele nunca tinha se deparado com um cenário de tantas solicitações de cadastros no banco. E essas pessoas estavam solicitando porque os influenciadores digitais contratados pela Conseguir Mais diziam que elas iriam receber R$20 por esses cadastros. E essas regras não foram acordadas entre a Conseguir Mais e a BV. O que aconteceu foi que, de forma unilateral, a Conseguir Mais fez essa proposta e de forma que não estava no contrato. E ao contratar, as pessoas criaram uma expectativa de receber esse valor que não puderam receber, porque muitas delas não tinham as condições para de fato serem cadastradas. Então esse valor, esse valor teria sido dado direito às pessoas se elas essa campanha apenas condizia com a realidade, na verdade, se as pessoas efetivamente tivessem a abertura delas, dos cadastros, convertidas em uma conta digital. Então, o simples cadastro não dava direito ao cashback, mas a proposta dos influenciadores era que esse cadastro, o simples cadastro, fazia com que eles aderissem à campanha e tivessem direito a esse cashback. Mas não era o simples cadastro, era o cadastro que convertesse a uma conta digital. E aí essa grande diferença ficou, né, desculpa, professora, essa grande diferença ficou como uma proposta falsa, né, falaciosa, onde os bancos não puderam dar conta nem da quantidade de abertura de contas, nem muito menos de reembolsar em R$20 mais de 60 mil pessoas, né? Na verdade, mais de 50 mil pessoas, já que 12 mil atendiam as exigências. Mas assim, o que a gente pode extrair disso é que quando a empresa Conseguir Mais agrava para tentar dizer que não houve falha, né, na prestação de serviços pelos influenciadores, é que, na verdade, ela tenta se eximir de uma obrigação dela, que ela teve direto com os influenciadores. E, por sinal, esqueci de falar esse ponto que não menos importante, o transtorno disso não foi só com relação à abertura de contas e o pedido, né, das pessoas, o risco à imagem, aos bancos, porque as pessoas não tinham esse reembolso, mas sim porque os próprios influenciadores foram às suas redes sociais para relatar que não receberam a contraprestação do Conseguir Mais por esses cadastros. Disseram, foram cadastrados aqui tantos milhares de pessoas e eles prometeram a gente desse cashback de R$20 reembolsar em R$10 para cada influenciador, e esses influenciadores não receberam esse valor. Então, isso gerou uma confusão, não só, né, um ruído entre o consumidor e os bancos, mas entre os próprios influenciadores e a Conseguir Mais. Enfim, essa divulgação de publicidade, né, pelos influenciadores
e demais terceiros gerou todo esse processo. E aí veio a Conseguir Mais entrar com agravo porque teve uma decisão, uma liminar nessa ação anterior que deu o direito, né, à BV e a BV, né, a fazer essa suspensão dessa publicidade. A BV e o Banco Votorantim entraram com um processo pedindo para que fosse suspendida essa publicidade. E a Conseguir Mais tentou entrar com esse agravo, né, para suspender. É bem fresca essa decisão, é de agosto de 2022. E aí o tribunal manteve a liminar, dizendo justamente que existiam elementos suficientes, a exemplo dos próprios vídeos dos influenciadores, das provas carreadas nos autos, onde eles cobravam a contraprestação da Conseguir Mais, que provavam que não houve esse contrato. Então, o que levou, né, os consumidores a crerem que iriam receber um valor que sequer a BV e o Banco Votorantim tinham contratado com a Conseguir Mais. Então, em resumo aqui, meu vídeo é para mostrar como a influência, né, dessas pessoas pode fazer com que um banco tenha contratações de forma milionária e ao mesmo tempo de forma desastrosa. Nesse caso aqui, claramente, se não fossem os influenciadores, com certeza essa campanha não teria gerado aí 65 mil cadastros e inscrições, né? Então a gente sabe que a influência deles é o que fez esse número volumoso, mas ao mesmo tempo causou aí um dano aos consumidores que criaram contas que muitas vezes teriam que pagar taxas, sendo que não fizeram isso de forma consciente, mas apenas porque o influenciador indicou e eles acreditaram que iriam receber ali aquele valor de R$20 de cashback. Então não ocorreu. Então é isso, professora. O acórdão que eu vou enviar é justamente esse caso que fala, né, dos riscos mesmo ao consumidor quando você tem um aceite, né, por influência dessas pessoas, dos influenciadores digitais. E em paralelo, eu estou falando aqui no meu trabalho de que os influenciadores também devem ser responsabilizados, né, em situações como essas, porque a gente vê que se não fossem por eles, essas contratações muitas vezes não seriam feitas, né, que foi feito realmente aí na acreditação de que o que eles estavam falando era verdadeiro. E é isso, professora, muito obrigada, espero que tenha sido útil o meu julgado e vou encaminhar aqui para a senhora. E foi maravilhosa a sua cadeira, né? Espero de verdade poder me aprofundar mais nesses temas que são tão ricos, né, de direito do consumidor e que são tão úteis no nosso dia a dia. Muito obrigada, professora, um bom finzinho de gestação, que dê tudo certo e a gente tá aqui na torcida, viu? Somos seus alunos queridos da pós-graduação. Um beijo.